Boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu chamo na chincha Mock Groove, direto de Portugal. Chama na vinheta. Chama na chincha! Chama na chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha! Chama! Boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Chama na Chincha. O dia que a gente senta aqui e bate um papo com um convidado ilustre. Eu sou DJ Rose e vocês estão no canal Tocaia TV. DJ Michelete, conta pra gente quem é o convidado da noite. O convidado da noite é aquele que se diz o maloqueiro brasileiro em Portugal. Ou talvez não, talvez eu esteja exagerando aqui. Vamos colocar em cena nosso querido convidado da noite, que é ninguém menos que Mock Groove. Seja bem-vindo ao Chama na Chincha desta noite, Mock. Você está em cena, Salve, dá aquele salve. Salve todos. Ai, muito legal estar aqui com vocês. Mock, a gente agradece a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Muito legal vai ser esse papo. O chat já está chambrante, a galera quer saber muito de você, da sua vida, da sua experiência em Portugal. Mas vamos com calma. A coisa nem começou e já tem 4 perguntas. Então, é um recorde. Para os nossos padrões, 4 perguntas com 1 minuto de programa, a coisa já tá bombando. Já anotei aqui as perguntas, galera. Daqui a pouquinho a gente lança essas chamadas nas chinchas aqui pro nosso amigo Mock Groove. Antes de fazer isso, só reforçar aqui para vocês que todos estão convidados a participarem do bate-papo. O bate-papo será conduzido por mim e pela Rose, mas vocês são convidados a entrarem nessa roda, então podem fazer perguntas, comentários, sugestões. Vamos se divertir e trocar uma ideia ao longo dessa 1 hora aqui de conversa e de contração. Então todos estão convidados a se juntarem a nós. Vamos que vamos, Rose. Vamos. Eu vou começar o bate-papo da forma tradicional, digamos assim, que a gente começa os nossos programas aqui. Mock, qual que é o seu nome e como você gosta de ser chamado? Para tudo. Para. Bem João Kleber. Se a gente fosse estratégico, Rose, a gente tinha que fazer essa pergunta no final do programa. Nisso. Tinha que inverter. Porque Mock Groove, tá todo mundo querendo saber o seu nome e a história do seu nome, né? Então, se a gente já lançar isso no começo, já pensou, aí todo mundo vai embora depois, porque é a informação mais importante. Tô brincando. Tô posso trolando falar agora aqui. meu nome e falar que todos me conhecem por Mock, e no final eu conto a história por que é Mock. Maravilha. Na verdade, tava brincando, né? Fica à vontade aqui, a gente não tá preocupado com esse nível de audiência, não. Não tem João Kleber aqui, não. Desculpa, eu só quis dar uma descontraída para quebrar o protocolo. Não vou ficar te interrompendo, não, Mock. Então vamos lá, conta pra gente. Eu já conto tudo, já. Chama. O meu nome é Atenção. Laércio. Meu nome é Laércio Silva. Bem simples assim. Mas todo mundo me conhece como Mock, né? É um apelido que eu ganhei no colégio, desde a primeira série do ensino médio. Certo. E ele tem um significado. E no começo era um significado ruim, e com o tempo eu assumi isso e acabou virando uma coisa boa, né? Um nome bom. Porque eu morava no Campo Limpo e estudava no bairro de Pinheiros. Conto já? Sim, né? Vamos aí. Vamos lá. Muitas histórias ainda a gente vai saber. Enfim, todo mundo me conhece como Mock. Eu já tive vários apelidos, né? Em vários momentos da minha vida, mas no colégio eu ganhei o apelido de Mock. Eu morava no Campo Limpo e estudava no bairro de Pinheiros porque eu trabalhava em Pinheiros. Então a escola não dava tempo de ir até o Campo Limpo estudar, eu estudava em Pinheiros, que era mais próximo.
né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia. E como o bairro de Pinheiros, todo mundo sabe que é um bairro de classe média, eu era do Campo Limpo e estava no meio do pessoal de Pinheiros. Então eu era o maloqueiro, né? Tá certo, olha só. E de maloqueiro, por conta também do vocabulário, a gente tinha um vocabulário que era diferente do pessoal de Pinheiros, né? O vocabulário da ponte para lá é um e da ponte para cá é outro. E engraçado que São Paulo, cada zona norte é um jeito, zona leste é outro jeito, zona sul é outro jeito. Não tem muito. Tem umas pequenas diferenças, umas sutilezas assim, só quem é paulistano que às vezes saca, né? E eu tinha um jeito de falar que era do Campo Limpo, né? No bairro de Pinheiros. Então eu era o maloqueiro. E todo mundo fala, cadê o moque? Cadê o maloqueiro? Não, cadê o maloqueiro? Cadê o maloqueiro? O maloqueiro virou maloque. E de maloque virou moque. Então todo mundo na escola me chamava de moque. Mas antes de ser moque, meu apelido era Gibi, né? E por quê? Porque eu era viciado em leitura de quadrinhos. Massa. Olha só. Eu era totalmente viciado. Eu fui reprovado primeiro ano por conta disso. Eu passava Maloqueiro. 5 aulas lendo quadrinhos. E eu comprava quadrinho, não era era todo dia eu comprava quadrinho. Então era todos os do Homem-Aranha, todos do Thor, todos de várias outras séries. Eu era fascinado por quadrinhos e lia tudo. E comprava Marvel ou até DC? Turma da Mônica eu comprava. Boa. Né? Na minha infância eu li Então- muito Turma da Mônica. Então, na primeira série, meu apelido era Gibi. Mas por conta de alguns outros eventos que ocorreram na escola, e por ser do Campo Limpo, você tem uma malandragem que não é aquela de bairro de Pinheiros, então eu fui identificado como maloqueiro mesmo, né? E aí ficou, de maloqueiro virou maloque e virou moque, né? Maloqueiro é pejorativo, é para identificar e falar, aquele cara não é do bairro de Pinheiros, ele é um maloqueiro, né? Só que eu assumi esse negócio de mock, não dá para você ir contra um apelido que estão te dando, e aí virou mock, comecei a assinar como mock, e aí eu também fiz parte de um grupo de grafiteiros, e tudo que tinha que assinar, eu assinava como mock, né? E, enfim, é mock. Muito massa. Puxa, muito legal. No início da Né? transmissão a gente, né, brincou utilizando a expressão maloqueiro, mas em parte porque recentemente a gente ouviu você em suas transmissões usando essa palavra. Então, de alguma forma, você estava dando um spoiler sutil sobre essa história toda, assim. Muito Sim, legal sim. essa história de ressignificação, né? Uma coisa que é pejorativa, né, negativa, mas que acabou, de alguma forma, se transformando, né? E esse é o codinome artístico até hoje, certo? E o groove É. veio quando eu comecei a atuar como DJ mesmo, né? Porque eu falava só DJ mock, ficava uma coisa muito... Todos os DJs tinham nome dobrado, duplo, sei lá, DJ Maurício 1, DJ Mark, DJ... o Tahira era Tahira Groove, no começo, Sim. né? Tinham vários DJs que tinham um nome duplo. E como eu era muito eu comecei tocando hip hop. Quando eu voltei, aí eu parei por causa da faculdade, e aí quando eu voltei tocando drum and bass, e daí logo as festas que eu consegui era para tocar soul funk. Aí eu falei, vai ser groove, porque tinha uma coisa era uma moda tudo falar que era funk, era Harry Groove, e aí eu acabei assumindo o mock groove. Depois eu descobri que tinha um monte de DJ que usava groove, eu quase tirei, mas eu falei, não, vai ficar. Os outros tiraram, eu continuei, né? E você pretende mudar? Hum? Você pretende mudar daqui a um tempo? Ou... Não, já era. É isso aí. É o seguinte, já colocando uma questão aqui, né? O Felipe Laza, nosso querido Deita e Relaxa aqui, ele mencionou uma fala do Johnny Wasagu, de Oficina de Macacos,
comentando que você é um DJ das antigas, por assim dizer, né? Faz tempo que você tá no cenário, né? Lendo o release que você mandou pra gente, né? O seu início de atuação remonta ali ao finalzinho dos anos 80 e iniciozinho dos anos 90. Conta pra gente um pouco esse cenário. Aí você era adolescente nesse momento. Como é que é? Você tá rindo aí já? É um momento hilário da sua vida? Como é que é? DJ maloqueiro. Também nesse mesmo colégio eu conheci um outro cara que não era do Campo Limpo, ele era do Imbu, e como eu tinha que pegar o ônibus, viajar 2 horas para ir para casa e 2 horas para voltar para a escola, mas também ele trabalhava no bairro de Pinheiros. E ele era um cara que ia para muito baile, e eu era curioso, porque eu nunca tinha ido em baile tipo chic show, essas coisas. Eu comecei a andar com ele, né? Até que a gente foi em alguns bailes no Palmeiras, e eu comecei a frequentar o bairro dele, que era o bairro do Imbu. E aí eu falei, vamos montar uma equipe de som, porque aquela coisa era equipe de som, né? Tudo era equipe de som. Todo moleque queria, ou era bandido ou era DJ, né? Então eu preferia ser DJ. E ele falou, vamos montar uma equipe de som, vamos montar uma equipe de som. E equipamento, quem tem? Ninguém tem equipamento nenhum. Eu já tinha alguns discos, ele tinha alguns discos também. Então eu falei, vamos montar uma equipe e vamos começar a discotecar. E aí a gente começou a comprar disco, né? Só que eram só nós dois. Ele conhecia 2 amigos lá no bairro do Imbu, e que também tinha a mesma vontade. E aí a gente montou uma equipe chamada Colors Som. Colors, por conta do filme, As Cores da Violência, Colors, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que tratava das gangues em Los Angeles, e aí tinha lá a trilha sonora do Ice-T, Ice Cube, Dr. Dre, tinha tinha Roxane Chante, tinha vários rappers assim, bem old school, só que era um pouco mais pesado, não era aquele rap, era um rap mais um rap mais pesado, tinha uns beats mais acelerados, então era uma coisa muito legal. Ou era muito pesado, tipo Ice Cube. Não, Ice Cube não é Ice Cube, é o... eu esqueci o nome dele, é um gangsta rapper, é conhecido como gangsta rap. Tá, então de qualquer forma, nesse momento você estava muito ligado no rap, então, né? Era a sua pira nesse momento. Isso, eu tinha muito disco de De La Soul, Queen Latifah, Eric B. Rakim, era esse, e eu gostava muito de Public Enemy, apesar que esse som mais pesado na periferia não pegava tanto, porque era visto como som mais de boy. Quem curtia Public Enemy, Beastie Boys, não era som que tocava na periferia, era outro cenário, né? Era a KRS-One lá, que era muito mais Houdini, KRS-One, que mais que tinha? Grandmaster Flash, esses eram os sons que tocavam mais na periferia. Kool D, isso era o som de periferia. Os sons mais undergrounds de hip hop não pegava na periferia, mas era uma coisa que me atraía e que eu curtia bastante. Eu era uma onda mais Public Enemy, eu gostava muito dessa coisa de rap com protesto, que tinha... Eu não sabia inglês, não sabia nada, não sabia dizer, mas dava a atitude, aquela cenário todo, já era uma coisa que me atraía, né? Como algo de protesto, né? Coisa do americano. E na equipe de som não era só rap. Você tinha um rap e tinha um outro DJ que ele tinha os samba rocks, né? E as músicas lentas. Então, num baile, você tinha um momento do rap, um momento da música lenta e um momento do samba rock. Você tinha esses 3 momentos. Eu ia lá para tocar o rap. O meu negócio era tocar rap. O negócio de tocar samba rock, eu não entendia, né? Mas aí, quando você não entende, você dá aquela desprezada, que eu me arrependo disso, porque eu poderia conhecer muito mais coisas, né? E o música lenta também era a música lenta. Eu queria tocar música pesada, eu queria mixar, queria fazer scratch, queria fazer as coisas que eu via nos filmes, que eu via nas poucas informações que vinha sobre cenário DJ de hip hop, né?
Tanto é que uma coisa que foi magnífica quando veio o Kumoldi, no ginásio do Palmeiras, que entrou o DJ do cara fazendo no scratch, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? É uma coisa magnífica. Então, essas coisas foi o que me inspirou. E o que me fez ir para outros cenários também foi o hip hop, por causa dos samples, por causa da produção musical, essas coisas que me fez ter interesse por outros gêneros musicais, né? Então, eu sou das antigas por conta desse cenário que eu comecei fazendo baile com uma equipe de som, né? Isso em 80, eu tenho um disco que eu colocava as datas no disco, eu tinha disco lá, sei lá, 8 de outubro de 1988, né, que eram os primeiros discos que eu comprei, né? Engraçado que o DJ Mimi estava na live dele do Show Me Your Case, ele falou, Mock, encontrei um disco com uma etiqueta com seu nome, e era um disco, o pessoal falava melô, quando não sabia o nome da música em inglês, né? Era Melô dos Patinhos, não existe Melô do Patinho, a música tem outro nome, Sim. Né? Era MC Culici e DJ, eu esqueci o nome do DJ. E aí o pessoal falava Melô do Patinho porque tinha uma voz sintetizada, que parecia aqueles patinhos cantando. Hoje em dia o Mano Brown canta a música usando esse mesmo recurso, né? E aí ele falou disso, eu falei, putz, é um disco que eu comprei lá na virada dos 80 para 90, e estava lá na Patois agora, recentemente. Eu falei, ô louco, tava agora porque quando eu vim para Portugal eu vendi muita coisa para Patois. Então, acho que ainda estavam limpando ainda as coisas que eu vendi para lá, né? Enfim, eu comecei aí, mas aí não era profissional ainda, era aquela coisa de fazer o baile na escola, né, o baile na casa dos amigos, ou alguém chamava a gente para fazer um baile longe pra caramba, e baile em camping, já fiz baile em camping, assim, o pessoal ia acampar e precisava de um DJ lá, e ia lá fazer o baile. Só que aí foi legal porque eu comecei a experimentar outras sonoridades, né, para poder tocar nesses lugares, porque não era lugar para o pessoal ia lá para ouvir rap, né, então tinha que tocar outras coisas. E enfim. O seu hiato na sua carreira de DJ foi por conta dos estudos? Sim, foi por conta da faculdade, porque primeiro que eu sempre fui um mau aluno, nunca fui um bom aluno, né? Desde quando eu comecei, desde a infância até eu terminar o colegial, eu sempre fui um mau aluno. Então eu era literalmente um maloqueiro, né? E quando eu resolvi fazer faculdade, eu falei, putz, ou eu entro na USP ou eu não entro em lugar nenhum, né? Porque eu não tinha como pagar. Eu tive que abandonar tudo, abandonar trabalho, abandonar o que fosse para me dedicar aos estudos. Eu começava a estudar às 7 horas da manhã e acabar sei lá, meia-noite. E finais de semana, parei com tudo para poder entrar na USP. Aí eu consegui entrar na USP, né? E aí depois da USP já é outra história, só Qual voltei... curso? Desculpa interromper, só a curiosidade. Que curso que você entrou? Eu fiz História. História, massa. Sou formado em História. Eu fui professor durante um tempo também, né? Então, aí eu parei, eu entrei na universidade em 93, né? Só que 2 anos antes foi de cursinho e de estudo, então eu parei, comecei a tocar em 88, 91, 92 eu já tinha parado, né? E de 88 até 92 eu passei por uma equipe que era lá no Embu. Depois eu fui para uma outra equipe que era pequenininha e fazia algumas festas no bairro de Pinheiros, porque eu andava com a molecada no bairro de Pinheiros. E aí que eu resolvi estudar e eu parei com tudo. Aí eu parei de vez. Guardei meus discos em casa e isso não é uma coisa que eu desisti, né? Porque eu continuei em casa comprando disco, ouvindo música, né? Só em 99 que eu eu fiz um retorno, né? E profissionalmente, assim, que eu comecei a ganhar algum din-din, foi lá para 2006. Então, eu sou um DJ das antigas, mas profissionalmente é muito recente, né? Como é que foi o seu retorno para discotecagem? Como é que foi o seu retorno para discotecagem depois da faculdade?
Então, foi bem devagar, foi muito curioso, porque eu estava namorando na faculdade e a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela sabia dessa minha paixão. E aí ela fez um aniversário para mim, em 98, e ela convidou meus amigos e eles levaram equipamento. E aí ela falou, Mox, você vai tocar no seu aniversário. Eu falei, pô. Aí eu levei todos os discos, foi num bar que tinha na rua Deputado Lacerda Franco em Pinheiros, e foi uma coisa tão incrível que me deu uma vontade louca de retomar tudo aquilo, porque eu já tinha meio que abandonado, né? Mas só que naquele evento que eu toquei Run DMC, toquei um monte de coisa que eu curtia, e aquele pessoal dançando, e gente que eu não conhecia vindo falar comigo, e aquilo tudo eu falei, putz, é isso que eu curto fazer, né? E aí fui voltando aos poucos, fui comprando discos, fui vendo o que eu queria tocar, porque aí comecei a entender melhor o cenário DJ em São Paulo, e aí você começa a frequentar alguns lugares, e você vê que tem vários estilos musicais diferentes. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais drum and bass. E eu fiquei muito tempo no drum and bass, né? Mas não tocando, atuando, mas comprando disco, mixando, fazendo os podcasts da vida, mandando, publicando, e nessa vibe, né? Quando eu consegui um lugar para tocar, foi na época que o drum and bass começou a cair e as festas começaram a sumir. Eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Só que eu tive uma sorte grande que o dono do Grazadil, Maurício Longobardi, e que também tinha um outro clubezinho chamado Bop Bistrô eletrônico, eu fui lá conversar com ele e falei, você pode tocar, mas drum and bass não vai pegar aqui não, você tem que tocar outras coisas, pode tocar um funk, um soul, e ele me deu várias datas lá, né? Eu tocava quase toda semana, e eu tocava soul, funk, jazz, né? E eu comecei a fazer umas coisas que eu comecei a despertar uma curiosidade por muitos outros gêneros musicais que não eram só o rap. E aí eu comecei a ir atrás também das músicas que eram sampleadas no hip hop, mas que eram de origens como do jazz ou do funk, do soul, e comecei a ir nessa onda, né? Por isso que eu acabei assumindo o groove por conta bastante disso, né? Porque antes eu assinava só DJ Mock, quando eu retomei, né? Depois eu comecei a assinar DJ Mock e groove, mas por conta dessa festa também. E como era Bop Bistrô Eletrônico, eu dei o nome da festa de Bop Groove, né? Porque era Bop Groove, e eu não coloquei o groove com I, era o groove com Y, né? Porque era uma coisa mais do estilo musical, de uma cena. Não era só o gênero musical, era uma coisa de cena, né? Então era a cena do funk soul, que é uma coisa que, assim, para mim é uma coisa que acho que marcou a minha vida toda. A primeira vez que eu vi um DJ tocando e o pessoal dançando, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e foi na escola que eu estudava, e foi uma coisa tão intensa para mim aquilo, e tão bonita, que eu falei, como é que faz isso? Né? Porque naquela época o DJ ficava escondido, só que ele estava tocando, e eu lembro a música qual é, né? E tinha um grupo, assim, devia ter umas 50 pessoas dançando, e todas enfileiradas, sincronizadas. Isso devia ser 81 ou até antes disso. Eu nem pensava, eu ainda estava no primário ali, sei lá, quinta, sexta série, alguma coisa assim, né? Mas foi um baile na escola, e aquele grupo todo dançando, estava tocando Same Beat do James Brown, lá da banda do James Brown, do JBS, o JBs, né? E aquela música, eu falei, caramba, que som é esse? E tocando aquilo. E aquilo me deixou tão fascinado, que é uma coisa que marca a minha memória até hoje. Aquele grupo gigante de pessoas dançando sincronizado, e é uma coisa muito bonita. Aquilo ficou na minha memória para sempre, né? É isso. Por que eu falei tudo isso? Vamos lá, vamos aos poucos. Entendi o fim da merda.
Perdi o fio da meada. Maravilha, ó, vamos voltar para esse episódio aí em que você viu o DJ pela primeira vez. Não, eu não vi o DJ ficava escondido. Tá, tudo bem. No baile da Né? escola. Eu Tá vi o certo, baile, sim. né? Eu vi o baile e ele tocando same beat. Mas você Que tinha é, uma não sei se consciência de que você tinha um presta- DJ, que tinha uma pessoa ali desempenhando essa função. Sim, eu tinha consciência porque eu vi o pessoal montando o equipamento, montando as caixas. Era uma parede de caixas, não era como se fosse um sound system, né? E eles ficavam atrás de uma parede lá, só colocando os discos. Eu fui até xeretar lá, olhar como é que era, mas não dava para ver direito. Mas eu sei que eles estavam colocando a música lá. E você diria que desde esse momento você passou a alimentar o desejo de ser DJ? Não sei se era o desejo de ser DJ, eu só sei que eu achei aquilo lindo. Sim. Eu não sei se já tinha ali um desejo, mas eu achei aquele bonito, porque o momento que eu fiz, eu sei o momento exato que eu falei, quero ser DJ, foi na época do colégio, Tá. né? Quando eu conheci aquele meu amigo, que a gente começou em baile, que eu comecei a ver realmente como funcionava um baile. Aquilo lá foi um momento que me despertou, acho que para música, porque tem uma coisa que desde criança eu fazia, que na minha casa tinha um rádio, só AM, não tinha FM, e isso era uma tristeza. Tinha todas as ondas lá, o AM, não sei de onde, pegava rádio até do Chile, não sei lá, pegava rádio de qualquer lugar, mas não tinha uma FM. E isso era uma tristeza muito grande, porque eu não conseguia ouvir música. Eu queria sempre ouvir música, mas não tinha. Então eu tinha que ouvir Rádio América, Rádio Record, Excelsior, tudo rádio AM. E que de vez em quando tocava uma ou outra música mais, sei lá, comercial, mais pop, né? O resto era só música brasileira, mas naquela coisa tipo, ou música caipira, ou samba, né? Ou música muito, samba canção, só para ter ideia, aquelas coisas de bolero. Isso é uma memória que eu tenho de infância, e uma memória que eu tenho de infância é do meu pai ouvir muito rádio, e ouvir o Zebétio, né? Acho que quem sabe, não sei se você sabe o que é Zebétio. Eu não sei. Conta aí. Chama, Ouviu? vamos lá. Ensina as novas gerações. Zebétio era um programa de música caipira que tinha no rádio e que era uma coisa que misturava humor com... Tanto é que tinha um Aguinaldo Timóteo, tinha uma música lá, que era meio bolero, que era Quem é? Aí o Zebétio respondia, é o Zebétio, que não chora uma lágrima perdida. É o Zebétio. Então ele ficava fazendo essa brincadeira. E, por exemplo, vamos acordar, meu senhor, e fazia aqueles sonoplastia de jogando balde d'água nas pessoas, porque era um programa muito cedo, era 6 horas da manhã, né? Então eu levantava com meu pai, ele ia fazer o café e tal, era como se eu estivesse indo para a escola também, que ele levava a gente para a escola, e eu ouvia Zebétio, né? Então essa é a minha memória de infância de rádio. Eu sempre tive curiosidade para ouvir o que tocava no rádio, mas só que fora de casa, de vez em quando eu captava uma ou outra coisa tocando, e o pessoal tinha mania de pôr caixas nas janelas, na periferia, para tocar músicas, e eu ouvia muita coisa, e que eu não conseguia ouvir isso em casa, né? Eu sei que quando eu comecei a trabalhar muito cedo também, e logo que eu consegui, eu comprei um mini system, e aí tinha lá o gravador, você tinha a AM/FM, aí que eu comecei a ouvir rádio e ter uma visão melhor assim do que era música, do que era música pop e tal. Isso é coisas ainda na infância. Na infância não, começo da adolescência. Acho que com uns 12 anos, 13 anos. O meu primeiro disco eu comprei com 13 anos, né? Eu tinha 13 anos. Qual foi o disco? Foi um disco do Kurtis Blow, chamado Ego Trip. Eu entrei lá na rua, eu estava na Conselheiro Crispiniano, isso tudo sozinho, viu? Eu morava no Campo Limpo, mas estava no centro de São Paulo sozinho. Entrei na loja, um medo de conversar com as pessoas da loja, porque eu não sabia nem como pedir um disco, nem falar que disco eu queria. Eu só sei que eu comprei esse disco do Kurtis Blow, porque tinha uma prateleira lá que me chamava a atenção, que era soul, funk, era Kurtis Blow,
E tinha um outro, ai caramba, tá na cabeça aqui, mas eu esqueci, que era muito legal. E aí eu comprei esse disco do Kurtis Blow. Só que eu não tinha toca-disco, né? Comecei a comprar disco com meus 13 anos, mas não tinha toca-disco, tinha que ir na casa dos amigos ouvir. E aí eu tinha um amigo, e esse é um grande amigo, que me apresentou muita coisa boa, que era o Flávio, ele era conhecido como DJ Tinto, na época pequeno ainda, porque ele conhecia caras de equipe de som, ele tinha uns amigos que tinham equipe de som, e ele, por ter esses amigos, também comprava disco. E aí eu ia para casa dele, ele tinha lá um 3-em-1zinho da Nacional, e a gente ficava ouvindo música ali. E ele falava, ouve esse samba rock aqui, pum, colocava. Ouve esse funk aqui, que era balanço, a gente não falava funk, ouve esse balanço, ouve o balanço, ouve esse samba rock. Só que ele sabia as diferenças, assim como o DJ Lu, que fala, isso aqui é floreado, isso aqui é samba rock assim, isso aqui é samba rock assado. Ele sabia essas diferenças e ele conhecia muita coisa, né? Tanto é que quando ele fez 18 anos, ele comprou uma Brasília. E logo vendeu a Brasília para comprar o primeiro par de MK2. Eu fui com ele buscar, porque não tinha importação no Brasil, então era uma coisa meio como eu falo? Contrabando. A gente foi buscar as MK2 numa floricultura lá na Avenida Jabaquara. Né? Coisa muito louca isso. Que louco. E aí ele foi buscar as MK2 dele e o mixer, ele comprou um mixer. Na época os mixers não tinham nem equalização, era só a reguinha, tinha equalização, era equalização de saída geral, né? Então ele comprou um Numark, né? E com o dinheiro que ele vendeu a Brasília, para comprar um par de MK e um mixer, né? E aí que era legal, porque todo final de semana eu ia para casa dele e a gente passava horas lá ouvindo disco, porque ele já tinha também um lugar que ele comprava disco, que era uma barraquinha lá no centro de São Paulo, perto do viaduto do Chá, que ele ia sempre lá comprar disco, porque o cara era amigo dele, já separava uns discos para ele comprava disco de soul, funk, samba rock, coletâneas, várias coletâneas. Isso eu devia ter uns 13 anos, 12, 13. Foi aí que eu fui no centro, no Museu do Disco, não sei se ainda existe ou não existe mais, que era uma loja, tinha duas no Museu do Disco, na rua Conselheiro Crispiniano. Entrei lá e comprei o meu Kurtis Blow, o disco Ego Trip. E era legal que vinha as letras em inglês no disco, no encarte do disco, e eu ficava lendo e traduzindo isso no caderninho para entender o que estava falando e para poder cantar junto também, né? Então esse foi o meu primeiro disco. A primeira música de memória é o JB's, assim, que é o Sem Beat, e o segundo é o Kurtis Blow, né? E de Kurtis Blow aí vem vem o Grandmaster Flash, vem outras coisas dessa origem do hip hop, né? Que esses aí são os precursores do hip hop. Kurtis Blow, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, né? Como a gente já sabe dessa história, então a gente comprava discos nesse... Você lembra o ano exato em que foi? É o Fornox aqui quer saber o ano. O quê? Em que rolou com 13 anos? 13 anos era 83, 84. Beleza. Por aí, né? 83, 84. E teve uma coisa legal também, que foi o estouro do break, né? Que na escola que eu estudava, era uma febre isso. Né? Você tinha os pessoal que ia curtir o New Wave em Pinheiros, e você tinha o pessoal que ia curtir o break na periferia. Então era a época do break, o break, aquela coisa de que a gente via na televisão, como aquela novela Partido Alto, que tinha abertura, o pessoal dançando break, era aquela coisa naquele cenário, não sei se vocês já viram essa cena, né? Luvinha branca, calça xadrez, ou tênis xadrez, aquela coisa de ficar fazendo assim, com a mão no vidro, aquela coisa bem primária do break, né? E
E essa onda do break, ou imitar o Michael Jackson, também foi uma coisa muito forte, né? Nessa minha primeira vivência. Eu falo vivência porque eu ainda não pensava como ser DJ. Eu pensava em curtir essas coisas, né? E você E diria curtir os discos. que essas vivências seguem sendo influência para você até hoje? Sim, sim. Tem disco, por exemplo, eu separei aqui o Blondie, né? Você gosta Aquela música bastante. Rapture, aquilo lá é uma coisa para mim fantástica. A primeira vez que eu vi esse vídeo, me identifiquei tanto com o cenário do vídeo, com aquela coisa do grafite, da rua, com as coisas que eu vivia. E É meio canto então, falado essa música, né? hã? Ela é meio canto falado, né? Essa música. É um pouquinho, é um pouquinho. Sim, e tem ali umas referências também da cena nova-iorquina, né? E aqui também o Grandmaster Flash, que legal. The Messenger, que é um marco, né? E tem uma cena muito legal que uma vez eu fui num sebo comprar um disco, mas eu já era maior de idade, eu ainda não tinha equipe ainda, mas já estava formando a equipe lá. Eu comprei no disco um disco, o The Breaks do Kurtis Blow, né? Hoje eu tenho o compacto aqui, mas na época eu comprei deu pra ver. Eu comprei esse disco e um outro disco do Jackson 5. Aí eu saí do sebo e fui para a loja DJ Shopping, que ficava na Avenida Paulista. Cheguei lá na DJ Shopping, tinha um DJ lá que não era o Iraí Campos, que o Iraí Campos era o dono da DJ Shopping, né? Todo mundo conhece o Iraí Campos, já ouviu falar nele, né? O nome, sim. Iraí Campos é um dos maiores DJs assim, das antigas, né? E que fazia mega mixes para as rádios Bandeirantes, para a Rádio Pool FM, para várias outras rádios, e que os mega mixes eram assim, todo mundo queria ouvir, todo mundo queria gravar aquilo no radinho, na fitinha, porque era uma coisa incrível, que é outra coisa que também me chamava a atenção, como que os DJs faziam esses mega mixes, misturando músicas diferentes e dando um sentido para isso, né? Isso era muito feito. Depois descobri que tinha outros DJs que faziam, né? Mas o Iraí Campos era o nome mais popular, né? Então ele tinha a loja DJ Shopping, que era uma loja especializada para DJ, uma das pioneiras no Brasil também. E eu passei nessa loja. O cara falou, deixa eu ver, o cara que estava vendendo disco, deixa eu ver o que você tem aí. Ele catou meus discos, ele ouviu, pegou o Kurtis Blow, tacou na vitrola e começou a fazer scratch ali. Eu falei, que é isso? E o cara fazendo lá. Eu falei, porra! Eu fiquei ali parado, olhando assim, estático. Eu falei, de onde veio esse cara? Né? E era um cara que vivia em Nova York, que estava aqui, um tal de Mr. Magic. Eu nem sabia o que era esse cara. O cara falava inglês pra caramba lá, não sei o quê. Ficava cantando rap, ele fazia os scratch, depois ficava cantando rap na batida da música. Eu falei, que louco, né? Aí ele me devolveu o disco, pronto, assim, tipo, já fiz meu showzinho. E nessa mesma loja, eu achei engraçado que nesse mesmo dia tava o DJ que era o DJ Humberto. Ele estava conversando com o cara do lançamento da gravação, lançamento não, da gravação lá da música com Taíde, né, que ia sair lá pelo selo Dourado. Eu falei, então assim, eu estava nesse cenário, início do hip hop em São Paulo, início de um monte de coisa, e que eu estava correndo atrás dessas coisinhas de uma maneira ali, estava ali, né? Não é que estava correndo atrás, estava ali, fazendo o que eu queria fazer, mas presenciando isso. Então era muito legal, o DJ estava ali sentado no banquinho, conversando com outro cara sobre um negócio com o Taíde, que ia lançar com o Taíde, eu nem sabia quem era Taíde, eu sabia da cena da São Bento, que era onde o pessoal se encontrava lá para dançar e tal. Tanto é que eu fui algumas vezes lá. Depois eu conto um episódio muito engraçado de eu ir lá na São Bento, porque eu era totalmente fora daquele ambiente, né? Então, enfim, é esse o meu cenário que a gente fala, sim, que é o das antigas.
né? Muito E legal. a São Bento é muito engraçado, porque como eu estudava em Pinheiros, eu andava com um pessoal que era meio punk. Então eu era uma mistura de punk, porque eu espetava o cabelo, eu ia no barbeiro, falava para ele cortar reto aqui assim, e eu espetava. Então imagina você raspada a lateral, cabelo espetado, eu ficava horas e horas com um gelzinho lá no espelho para ficar bem espetadão assim, né? E eu ia para São Bento desse jeito. Chegava lá, só tinha mano na São Bento dançando break, e chega um cara de moletom tal, cabelo espetado. O pessoal me olhava tão feio, tão estranho. O que esse cara tá aqui fazendo aqui? E outra coisa também, o primeiro clube a tocar rap, que era o Clube do Rap, na Brigadeiro Luiz Antônio, eu cheguei aí lá, onde tinha o pessoal que nem estava assim, iniciando, KLJ com o Mano Brown, né? O KLJ com o Mano Brown não, era KLJ e o Ed Rock. Mano Brown com o Ice Blue, eram duas duplas separadas. Mas tinha outros rappers, tinha um tal de Blow, que ele faleceu por acidente, que era um rapper que vivia andando em Pinheiros também e que tinha umas letras muito legais. Acho que a Marina Lima gravou uma música desse rapper. Isso lá dos anos 80. Agora eu não me lembro que música que era. Mas depois eu já... Então, nesse clube de rap, eu saí do colégio onde eu estudava em Pinheiros, fui lá para Brigadeiro Luiz Antônio, porque eu ouvi falar desse clube, e cheguei lá, era esse cenário, tinha o Rony Yoyo, que era um b-boy que ficava dançando e jogando ioiô, não sei o que, umas coisas assim, era um cenário muito louco, né? Era uma coisa nascente ali, mas cheio de vida, assim, que meia dúzia de pessoas que curtiam, não tinha, assim, ninguém fazia ideia do que era, mas estava surgindo ali. E surgia bandas como, que a gente ouvia falar ali, Two Life Crew, né? Que ninguém entendia a letra, mas todo mundo curtia, porque tinha uma batida, tinha sample, tinha... Two Life Crew é essa coisa do que inspirou muito o funk carioca, né? Bom, enfim, é isso. Tem outra pergunta aí, porque eu já me perdi totalmente aqui Perguntas né? nessa para o pauta. DJ Micheletti. Quais são as perguntas Tem da algumas anotadas audiência? aqui, tem algumas. Mas vamos lá, eu vou fazer a minha pergunta, porque Uhum. tenho certeza que é uma questão que paira aí sobre as pessoas que acompanham. Vamos lá. Até agora, ó, falamos de Brasil, Brasil, Brasil. Mas o Uhum. fato é, né, que nesse momento você está sediado em Portugal, né? Para quem não sabe, se não ficou claro aqui ainda, né? Acho que falamos no início, né, Rose? O nosso Falamos. convidado da noite, primeiro convidado internacional, né? Ó, Atravessando o oceano, estamos falando agora em Portugal. Que horas são em Portugal aí agora? Agora são meia-noite e 43. Olha só, nossa! então o nosso amigo generosamente, Tá né, ficando noites em claro em aqui vez para de dormir, conversar. né? Em vez de dormir, tá aqui trocando uma ideia com a gente. Então, vamos aproveitar. Então, tudo isso, Mock, não sei se eu tô avançando demais, porque certamente teve coisas antes ainda de você ir até Vixe. Portugal, Uhum. né? Mas vamos lá. Como você chegou aí? Qual é a tua história em Portugal? Então, nossa, para chegar aqui é um caminho longo, Fica à né? vontade. Porque depois que eu terminei a faculdade, paralelamente ao trabalho paralelo, o DJ era um bico. Eu era professor, né? E comecei a dar aula, dei aula durante 5 anos em escola pública, e aí eu consegui um trabalho para trabalhar de pesquisador no Instituto Itaú Cultural, né? Instituto Itaú Cultural, eu fiquei lá quase 18 anos, então eu fiz uma vida ali, né? E quase 18 anos, e eu já estava com a idade mais avançada. E aí eu fui demitido, né? Demitido porque primeiro não tinha para onde não tinha cargo para eu subir na carreira. No núcleo que eu trabalhava, que era o núcleo da Enciclopédia de Artes Visuais, não, Enciclopédia de Arte e Cultura Brasileira. Começou com artes visuais, depois virou música, literatura, teatro e dança, né? Então
eu, a coordenadora geral e a gerente. O pessoal falava, ó, para subir de cargo só se morrer o coordenador. E a empresa que era do banco, sabe como é? O cara fica com 45 anos, ele é demitido porque se contrata 2, 3 com o salário que ele tem. Porque eu falo isso porque eu fui demitido de uma maneira que não teve uma justificativa. Depois de tanto tempo e um trabalho muito duro que eu fiz lá dentro, né? Eu fui demitido sem ter clareza. Por que eu fui demitido? Não tinha entendido. E eu já estava há quase 18 anos longe da escola. Eu não longe do ensino. Então eu pensei, como eu vou voltar para a escola para dar aula, né? E longe do mercado de trabalho também você perde um pouco a perspectiva do que tem para você fazer. E a minha esposa, também era professora. E só que ela é descendente, ela é portuguesa mesmo, né? Ela tem nacionalidade portuguesa. Ela falou, vamos para Portugal. De repente lá a gente consegue alguma coisa, um trabalho, vai ser melhor do que aqui. E aí a gente falou, então vamos, né? A gente vendeu tudo que era possível vender. Eu peguei a minha indenização e vim embora. Que ano que Né? foi isso, Mock? Foi em 2017. Olha, recente. Foi 2017. É recente, não estou aqui há tanto tempo, né? Então eu aproveito então para encaixar nas perguntas do pessoal, porque tem a ver com isso. O Panda Índio, que é nosso amigo aqui de Araraquara, ele comenta que já viu você falando sobre algum episódio que você teve que vender muitos discos antes de embarcar definitivamente para Portugal. Rolou isso? Rolou. Acho que eu devia ter uns 800 discos, né? Eu separei alguns lotes de alguns gêneros musicais e alguns lotes eu consegui vender bem, assim. Por exemplo, tinha um lote de discos de drum and bass, que tinha vários clássicos de drum and bass ali, e que era muito procurado, porque agora drum and bass, os DJs, a maioria não toca mais com vinil, tocam com digital, que é muito mais rápido, prático, você produz, já está tocando, já vai... Então, muita gente ainda procura o vinil, né, do drum and bass. E eu vendi muito rápido. Aí eu separei uns de rock, porque eu tinha muito disco de rock, também vendi bem os discos de rock. E de música brasileira, um ou outro raro eu vendi separado pela internet, né? O resto foi tudo em lotes a preços modestos, assim, para poder me livrar mesmo. Então acho que tinha mais de 800 discos. Nunca contei discos e nunca cataloguei os discos, né? Então, mas tinha muita coisa. Foram umas 8 dessas caixas, sabe essas caixas que o pessoal usa de supermercado, essas de plástico, que cabem acho que uns 200 ou mais discos dentro, assim? Uhum. Tinha umas 8 caixas dessa. E era um trabalho danado, porque eu me mudava muito. E para carregar tudo isso de disco era muito trabalhoso. E não só disco, né? Tinha também os livros. Eu tinha uma biblioteca, a gente tinha muito livro. E a gente vendeu a biblioteca inteira. Né? Eu era professor, a minha esposa era professora, depois comecei a trabalhar no Itaú Cultural e também continuava comprando livros e livros. Então tinham 2 coleções que foram vendidas. Eu fiquei surpreso, porque tinha livro que eu paguei, sei lá, R$70, e quando eu fui vender ele valia R$2.000, o livro. Eu falei, caramba! Livro de E arte. vendi por 13. É. E aí vocês Acabei venderam o vendendo por lote todo, assim, 13. dos livros? Foi de uma vez, pelo que eu entendi. Os que eram muito caros eu vendi separado. Ah, tá. Mas depois eu consegui um livreiro que pagou um bom preço Tá, e aí pelo que comprou. sobrou. Tá. É. Interessante. E ele foi buscar o livro lá. Eu estava morando no litoral também. Ele foi lá no litoral buscar, no livreiro de São Paulo. Litoral é Santos, certo? Eu morei em São Vicente. Tá, porque é o seguinte, então já que eu vou aos poucos encaixando pergunta do pessoal aqui,
A Deiliane, que fez outra pergunta também, eu já lanço a outra pergunta dela, mas ela perguntou como você foi parar em Santos por um tempo. Aí eu não sei se é Santos mesmo ou se ela confundiu. Esclarece pra gente. Ou eu só vou mudar aqui, eu vou para a sala, porque como eu estou perto dos quartos aqui, meu filho precisa dormir. Opa, é nóis. Então eu vou para lá, Fica à que vontade. a gente continua lá. Deixa eu só desconectar aqui Vamos uma fazer coisa. um tour. Um tour pela sala do Mock. Você quer que a gente feche sua câmera momentaneamente para você ficar mais à vontade? Acho que ele tirou o microfone ali. Tá. Então vamos do fazer contato. assim, Rose, ó. Vamos ficar conversando, eu e você, eu Michelete. e você Vamos aqui, lá. ó. Eu vou até tirar aqui, ó, o mock de cena momentaneamente, tá? E conforme o nosso colega Ricardinho já colocou aqui, né, que Santos e São Vicente é tudo junto. Olha só, gente que não sabe, né? A gente que eu é tô do ligado. interior aí, a gente Não, não eu sabe. tô ligado que faz parte ali do litoral, né? Mas não tenho noção do grau de proximidade e contiguidade dessas localidades todas. Uhum. Mas vamos lá, Rose, tá tudo bem por aí? Tudo bem. Tá tudo bem, né? Tô aqui, ó, tô longe de você, tô aqui. Pessoal, que legal estar aqui conversando com vocês, né? Interagindo. A gente não é chique, não, Ana Scatolin. Pelo contrário, né? Chique é nosso convidado, né? De hoje, né? Que tá aqui contando pra gente suas experiências. Toda a história, quanta história, né, gente? Muito legal. Muito E massa. às vezes a gente nem imagina, né? A gente acompanha as pessoas pela Twitch por, sei lá, 1 hora, 2 horas, às vezes 4, 5 horas de set, mas a gente não imagina, né? A trajetória das pessoas. E é sempre interessante, legal saber, aproxima ainda um pouquinho mais as conexões que a gente faz por aqui. Eu gostaria de dar, então, um salve muito caloroso para Pauletes, para Ana Scatolin, para o Panda Índio, Rajna Lila, muito bom, Revela, Fornox, o Fernando TRZ, que está acusando aqui uma amizade de longa data com o Mock Groove. Daqui a pouquinho a gente comenta isso com ele. Estamos vendo, estamos vendo a casa do Mock Groove, vocês Olha. não, ele está caminhando por aqui. E bom saber que o papo tá bom, Angélica. Legal que vocês estão gostando, viu? A gente está muito feliz com a presença de vocês, a paciência também, ainda mais nesse momento aqui de intervalo, digamos assim, né? A gente não sabe exatamente o que falar, mas estamos aqui trocando cordialidades e amabilidades no chat. Então, né? Muito boa noite para você, Araripe. Chega junto, meu querido. Um salve para a DJ Araripe, Mary Brew. Salve, família. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos ver, eu vou até copiar o esquema aqui, ó, de emote e vou estar jogando o emote aqui, porque aí... Põe a carinha do Mock. Agora acho que tá aparecendo nossos emotes. Se bem que eu pus na camada errada, mas agora aqui tá certo, tá aparecendo. Então, maravilha. Tá aqui também no Mock. Acho que o Mock já tá de volta. Já estamos... apareceu e sumiu a explosão. Valeu, Tomás. Eu só não tô te ouvindo ainda, Mock. Não sei se você que não tá falando ou desligou. E vamos continuar essa chama. Ainda não. Ainda não. Tá ativado que o houve? microfone da Peraí. chamada? Aê. Alô? Aí foi. Uhul! Araripe, Oba. pessoal aqui muito querido, muito gentil, as pessoas que nos acompanham aqui, né? Olha só, o Tomás, o Ricardinho, o Araripe, o Fernando TRZ, a Ana Scatolin, a Suel, a Pauletes, a Rajna Lila, Oficina de Macacos, Fornox, Panda Índio, Deiliane, e eu espero ainda não ter esquecido alguém, mas pelo menos acho que mencionei a maioria dos que estão aqui trocando a ideia com a gente. A Mary Brill, muito querida também. Um salve para você, Mary Brill. Já que eu mencionei esses todos aqui, né, nossa familhinha aqui, vamos lançar uma ideia aqui do Fernando TRZ. Ele disse que te conhece há bastante tempo, altas noites no Tapas Clube. E ele quer saber de onde surgiu o seu interesse por jazz. Meu interesse por jazz? Olha só, eu acho que meu interesse por jazz... Eu não conheço muito jazz, mas eu gosto de ouvir jazz. Gosto muito de ouvir. Tem um episódio de um disco que eu comprei, Stan Getz e Charlie Bird,
numa loja de um amigo meu que estudava comigo em Pinheiros. O pai dele era dono da Eric Discos, lá na rua Arthur de Azevedo. E a gente passava noites lá. E eu fuçava os discos de jazz e de bossa nova. E o primeiro disco que eu comprei, que eu entendia que era uma mistura de música brasileira com jazz, foi esse disco do Stan Getz com Charlie Bird, né? Espera um pouquinho. Vamos que vamos. Perguntas para o DJ. Tá no banheiro. Opa, Eu vamos tô lá. na entrevista, Gra. Assim? É. Olha só. Alô. Momentos Perguntaram da o que eu tava falando. intimidade. Pô, mas de então, rock mas groove. vamos lá, né, gente? É isso aí, né? Tá tarde pra caramba, Tá né? A tarde gente pra até caramba, perguntou né? o horário. Pode crer. Estamos invadindo aí Não, o não, não, espaço. não. A gente relaxa, pede já- desculpa já- aí é. pra senhora Mock Groove. É um Não, sem maloqueiro problema, mesmo. sem Até problema, na casa não. dele tá dando trabalho. Eu vim para outra sala aqui que não vai atrapalhar ninguém. Tá certo. Mas a gente também não vai se estender muito mais. Então, vamos indo pras finaleiras daqui a pouco. Só Não, encaixar a pergunta da galera aqui. tá. Tem a história de Santos, a história do jazz, tá tudo misturado. Tá. Vamos que vamos. Eu tava falando do jazz, né? Então, e aí eu fui lá, ouvi, eu comprei esse disco na loja desse meu amigo. E eu chegava em casa, eu ouvia desafinado várias vezes, desafinado, porque eu achava aquilo fantástico. Eu não conhecia nada de música brasileira. E não sabia que aquilo era bossa nova. E, enfim, eu tinha ali uns 14 anos, né? E aquilo para mim foi fantástico. Depois eu não era a minha cena, mas essas coisas sempre andaram à beira, né? Andaram à beira. Eu comecei a ouvir mais jazz por conta daquele movimento do acid jazz, né? Ouvi o US3, de Gable Planet, Guru Jazz Mataz, que é uma coisa que se aproximou muito do hip hop. E por conta disso, eu comecei a ouvir mais jazz e procurar mais coisas para ouvir, né? E eu procurar coisas para ouvir, mas eu não sou nenhum especialista. Eu gosto de ouvir Miles Davis, gosto de ouvir Charlie Parker, Louis Armstrong, Aretha Franklin, não, Ella Fitzgerald, né? Eu não sou nenhum especialista, eu nunca parei para... Já fiz alguns sets de jazz, mas, assim, não existe uma linha, eu não sou um estudioso, eu não sei separar o que é bebop, o que é contemporâneo, o que é jazz fusion. Enfim, eu ouço e gosto de ouvir, né? Eu não sou nenhum especialista para separar essas linhagens de jazz diferentes, assim. Desde o Charleston, lá no início dos tempos até hoje, eu ouço de tudo que eu consegui ouvir, Billie Holiday, né? Mas eu não sou nenhum especialista para separar. Eu gosto de ouvir jazz e é uma coisa muito ampla, né? Que eu não parei para pesquisar, para ouvir e tal, não sei o quê. Ao contrário de outros gêneros, por exemplo, Afrobeat é uma coisa que eu não coleciono disco, mas eu ouço muito e faço muito download e compro muito som digital de Afrobeat, né? Que é uma coisa que eu comecei a curtir por causa das festas em São Paulo. Começou a surgir várias festas de Afrobeat, eu comecei a me interessar, e aí eu comecei a ir atrás desse tipo de som. Então, né? vamos lá, deixa eu... Agora voltando a Santos. Posso falar de Santos? À Manda vontade, ver. chama. Santos é o seguinte, eu estava lá em São Paulo, ainda estava no Itaú Cultural, e eu queria procurar um lugar mais tranquilo, mais sossegado. Saí de São Paulo, depois eu me arrependi um pouco, né? Porque só o estresse de subir e descer para trabalhar era muito grande. Mas pro meu filho e para minha esposa era melhor, porque ela era professora em escola em São Paulo, principalmente escola que ela trabalhava em escola de particular,
Então é muito estressante. Então para ela também foi mais tranquilo. Então a gente foi morar em São Vicente, né? Porque acho que o aluguel era mais barato que Santos. E porque a gente tinha uma ideia que ia ser mais tranquilo. Na verdade, é uma ideia que a gente tem, só na prática a gente vê que não é tão, assim, tão tranquilo, assim, né? São Vicente é uma cidade violenta, né? E a casa onde eu morei foi assaltada. A minha esposa foi assaltada na rua de casa, que era ali perto do centro. Depois eu acabei mudando para praia, porque perto da praia era mais protegido, porque a polícia tomava conta ali dos bairros próximo à praia, nos bairros mais para dentro de São Vicente e Santos, ficava Deus dará, né? E então a gente percebeu que não é o lugar assim que... Mas eu vivi lá, vivi uns 2 anos ali. E era em São Vicente, mas em Santos, que eu fazia algumas festas. Tinha uma festa chamada Barumba, que era uma festa de música brasileira, comigo, com o Lufer, né, que é um DJ bem conhecido em Santos, e o Luiz Cruz, que era um DJ que ele era do Jamboree Sound System, mas ele colecionava disco e a gente tinha essa festa de música brasileira. Então, era assim, os aficionados por música brasileira, o pessoal tinha umas coisas raras, uns discos raros, o Lufer era comissário de bordo, viajava e rodava sebos pro Brasil inteiro, e ele comprava discos pra caramba. Então era uma festa bem bacana, bem legal, né? Então foi essa aventura, acho que foram uns 2, 3 anos em Santos, São Vicente, né, na verdade, né? Mas é um lugar tranquilo para você ir curtir a praia. Qual é a próxima pergunta para o DJ? Morar não é muito... Mock, no momento que você foi para Portugal, você estava bem ativo como DJ aqui no Brasil? Não, na verdade, eu passei a me dedicar 100% à discotecagem aqui em Portugal. Então vamos contar essa história para a galera. No Brasil eu tinha uma coisa... eu tinha outro trabalho. Então o trabalho como DJ ficou um trabalho secundário. Eu não tinha como me dedicar porque você tem que ter uma dedicação. Se você quer trabalhar como DJ, você tem que frequentar os lugares, você tem que fazer o seu networking, você tem todo uns trabalhos que você precisa fazer, que você precisa de tempo durante a semana para trabalhar e procurar datas, procurar lugares para tocar e tal. Isso eu não tinha tempo de fazer, né? Eu era bem ativo, mas nem tanto quanto eu precisava para sobreviver como DJ, né? Eu tocava 2, 3 vezes por mês. Tinha alguns lugares que eu comecei a tocar quase semanalmente, mas não era tão ativo, não ganhava bem. Pelo gênero de música também que eu tocava, os lugares não pagavam bem, né? Tinha um lugar em Jundiaí que eu tocava, era mensal. Tinha o Tapas Clube, que era semanal, mas o dono do Tapas Clube estava endividado, não pagava os artistas, e aí os artistas começaram a abandonar o Tapas, tanto é que fechou, faliu. E tinha o lugar que eu mais curti tocar, mas também não se pagava bem, era Sarajevo e Trackers, né? Eram os 2 lugares que eu mais curtia tocar. Já toquei na Balsa, que eu tocava lá na festa do Elohim, que era uma festa chamada Compacto. Depois, antes de vir para cá, eu tinha uma festa que era mensal, com o Ramiro, que era no Boteco Prato do Dia. Para falar a verdade, até que tinha uma vida bem agitada, né? Eu, contando assim nos dedos, você percebe que até que trabalhava bastante. Eu trabalhava bastante, mas não ganhava muito. Ganhava muito pouco, né? Não conseguia nem comprar os discos, para ser sincero. E todo mundo sabe, você precisa dedicar algum tipo, em São Paulo, se dedicar uma outra maneira. E quando você foi para Portugal, chegou por aí, você tinha em mente que você ia atuar como DJ profissionalmente, ou é só uma das possibilidades e porventura é algo que veio acontecer, ou era uma decisão prévia já? Quando você muda de país, sua vida zera, né? Tudo aquilo que você acumulou, zera. Se você não vem com um trabalho para cá, contratado para aquele tipo de trabalho, a sua vida zera. Por exemplo,
Eu tenho a minha formação, mas eu tive que vir aqui pedir o reconhecimento do meu diploma para poder atuar. Só que para atuar como professor, eu teria que fazer um mestrado na área de educação. Enfim, na verdade, profissionalmente, eu estava anulado. Tinha a opção, trabalhar na área de turismo aqui, né? Isso eu conseguiria trabalho. Eu falei, então eu vou trabalhar como DJ. E comecei a trabalhar como DJ, eu estava trabalhando, antes da pandemia, muito. Eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, né? Não foi fácil conseguir os espaços para tocar. Eu demorei uns 6 meses, né? É como se fosse um planejamento. Foi uns 6 meses fazendo contato com as pessoas, conversando com todo mundo, frequentando os clubes, que eu tinha que frequentar os clubes, porque você manda e-mail, ninguém te responde. São Paulo também é assim, né? Eu acho que qualquer lugar é assim. Você tem que dar as caras, tem que mostrar quem você é e tem que falar diretamente com quem faz a programação, né, dos lugares. Então, só mais ou menos, eu cheguei em agosto, finalzinho de julho, né, comecinho de agosto. Em setembro eu consegui a minha primeira data. Isso foi fantástico, porque nesse clubezinho que fechou logo depois, eu conheci alguns DJs que já me levaram para outro clube, onde eu fiquei residente até antes da pandemia, né, que eu tinha residência mensal, que era um dos maiores clubes aqui do centro do Porto, que era o Plano B. Né? Então, você tem que... É uma dedicação que tem que estar o tempo inteiro nos lugares e achar as pessoas certas, quem você precisa falar. Eu ia na caruda. O legal aqui é que os clubes, os pequenos clubes, eles são abertos. Você entra e sai a hora que você quiser. Você não paga uma entrada. Só os clubes grandes que você paga a entrada, né? Então esses clubes pequenos, os DJs dos grandes tocavam lá nos outros dias. Então eu entrava e começava a conversar com todos os DJs, perguntando quem era o programador. Depois eu ia conversar com os programadores e me apresentava. Né, já me apresentava, já falava dos meus sites, dos meus podcasts e tal, e explicava o que eu queria fazer. Então aí fui conseguindo aos poucos algumas datas, em alguns clubes importantes, né, pequenos, mas importantes, que só os DJs que atuavam mesmo na área profissionalmente estavam tocando. Isso foi legal porque eu logo fui conhecendo outros DJs e consegui fazer um networking, assim, vamos dizer, né? E aí comecei a ter bastante trabalho, né? Também não se ganha bem aqui. Eu acho que todo mundo reclama que os piores cachês são em Portugal. Se você sai de Portugal já tem melhor cachê, né? Apesar que depois eu vi o Ramiro, quando o Ramiro saiu aí, o Ramiro vocês conhecem, o Ramiro Z, que é da Patuá Discos, Sim. Né? Ele veio para Portugal, ele tocou na Espanha. Depois ele tocou aqui, que eu consegui uma data para ele aqui. Ele falou que, putz, lá na Espanha, os caras, ele tocou lá e foi só por tocar, porque o cara não tinha dinheiro para pagar cachê. Eu falei, pô, né? Mas aqui eu tava bem, eu tenho Sunset 3 vezes por semana, sexta, sábado, domingo, à tarde, então sobra a noite para tocar. Eu fazia os Sunsets à tarde, ia tocar num café. Depois saía do café e ia tocar num clube. Isso numa sexta-feira. Tinha três gigs. Tocava quase 12 horas. Começava às 3 da tarde e terminava às 4 da manhã. Né, um pouquinho mais de 12 horas. No sábado também tinha o Sunset e às vezes eu já tocava no restaurante. Quando não tinha um clube, quando tinha um clube eu tocava Sunset e depois ia pro clube. Né? Vamos lá. Uhum. Desculpa estar te interrompendo. Não, tá. Também tô falando demais, dando detalhe demais. Vamos lá, é bom que você nos ocupa também. Mas, eu tô curioso para saber o seguinte, Mock. Larga experiência tocando aqui no Brasil, várias festas e tal. E aí depois você foi para um outro país e, como você bem colocou, você chega num outro país e a coisa zera, né? De certa forma, né? Uhum. É um novo start, né? Um recomeço. Isso. Qual foi sua percepção inicial a respeito da pista de dança em Portugal e sobre a dinâmica da vida noturna e dos DJs aí em Portugal, no sentido de
comparar isso com o cenário que você vê aqui no Brasil? O que é igual, o que é parecido, o que é diferente? Olha, como Portugal é uma cidade turística, né? E Porto, eu tô muito próximo do Porto. Então, minha atuação é no Porto, né? E Lisboa, Porto e Lisboa. Você tem muito turista. O tipo de som que eu faço é um som que é um pouco mais underground, porque você tem muitos clubes que tocam músicas comerciais, que aqui faz muito sucesso o reggaeton, não sei se faz sucesso no Brasil o reggaeton, né? E coisas que se aproxima do funk carioca, né? Então isso é o mais comercial. A maioria dos turistas procuram esse tipo de som. Eu não faço esse tipo de som, porque eu não conheço esse tipo de som. Eu não me debruço, não me atrai, né? Então eu faço uma coisa que é o que eu faço nas lives. Muitas coisas que eu faço na pista eu trago para as lives, né? Então, soul, funk, dependendo da pista, eu tô um pouco de house, um pouco Só que nos lugares que eu toco, isso é muito bem aceito, né? E eu sempre tenho pista que o pessoal dança muito. O pessoal se joga mesmo na pista. Eu não sei falar de São Paulo porque eu frequentava alguns lugares, né? Eu não frequentava todos. Lugares de música eletrônica em São Paulo eu nunca frequentei, então não tenho ideia para falar, né? Por exemplo, falar do antigo Vegas ou do The Edge ou do Lions Club, lugares que eu não frequentei. Uma vez eu toquei no Lions Club, convidado, né? Mas aí o DJ logo que me convidou falou: mano, você tem que tocar umas coisas mais pop, que aqui o que você toca não pega, né? Eu falei, como? Então, assim, eu não tinha ideia do que era. Daí eu cheguei lá tocando White Stripes, por exemplo, para você ter uma ideia, que era o que pegava. Apesar que eu sempre contrariei quando me dizem, você tocar tal coisa não pega. E eu meio que teimoso, porque eu não tenho essas outras coisas que o pessoal quer que eu toque, eu sempre buscava uma maneira de tocar o que era a minha cena. E muitas vezes deu jeito, né? Deu jeito e eu sempre fui feliz com isso. Eu não entendo, só nesse sítio, tanto é que tem umas fotos desse lugar, do Lions Club, e o meu case só de compactos, os meus compactos eu levei para tocar lá, né? E eu toquei muita coisa que os caras falaram que não ia pegar, e pegou, a pista cheia, o pessoal dançando. Eu não sei qual que é do produtor. Às vezes é o produtor que acha que fica com medo de chamar um DJ que ele não conhece direito. E aí ele dá umas orientações assim meio nada a ver, em vez de deixar o DJ livre para fazer o que acha que tem que fazer. Tá, mas né? Vamos voltar para o contraste Brasil-Portugal. Então, eu não vejo muita diferença. Hoje tem uma diferença muito grande, porque aqui, uma coisa que eu tocava em São Paulo, uma vez um DJ me chamou a atenção, falou: Mock, para de tocar essas músicas para gringo, né? Porque tocar aquelas músicas, por exemplo, se você tocar essas bossas novas com beat, porque uma coisa que eu percebi aqui é que a música tem que ter um pulso. Se você toca uma coisa mais brazuca, mas que não tem esse pulso, você toca as músicas originais, como se for, vamos dizer, acaba não tendo um retorno da pista. Então eu tocava, por isso que edit para mim é muito importante, porque os edits têm esses pulsos e tem então faz com que o público se mexa mais, chama mais a atenção do público, né? Então é essa a diferença, mas não é todo lugar que é assim, porque tem lugar que o público quer ouvir o som original, não quer, tanto é que tem um DJ que fala assim, eu não toco edit, tem muito DJ que fala, não toca edit, porque ele acha que é sei lá, né? Ele já tem o público dele, é que ele tem o público dele. Porque tem DJs aqui que tem o seu próprio público, ele vai no lugar, ele pode tocar em 3 lugares diferentes, na mesma semana, aquele mesmo público tá lá,
né? Você vê as mesmas pessoas. E a gente sabe que um lugar que tem bastante gente atrai mais gente, né? Então, tem uns DJs aqui que são icônicos, que estão sempre nesses lugares, você vai lá, estão sempre o mesmo público e acaba atraindo mais gente, né? E são excelentes DJs e que tocam, e que tem uma coleção, tocam só com vinil e que tem uma coleção assim que nem discos raros que ninguém tem, eles levam para tocar, e tem todo aquela mise-en-scène toda da capa, aquela coisa toda que é bonita e é estético, né, e que tem aquele público. Mas, no geral, é pop, né? Eu não consigo falar sobre São Paulo porque eu não tinha tantos lugares e eu tinha os mesmos lugares que eu tocava sempre. Era Prato do Dia, Tapa, Sarajevo, que era um lugar mais underground, mais boca, mais... eu toquei também no Estúdio SP, que não existe mais, e no Caos, que também não existe mais, né? Então eu não tinha um leque amplo assim para falar a diferença de São Paulo para Portugal, porque eu não frequentava. Aqui eu frequento vários clubes, né? E eu sei que por conta do turismo, que é intenso aqui, você tem os clubes lotados, os clubes cheios. Não importa o tipo de música, mas os clubes estão cheios. Às vezes você passa num clube e está tocando reggaeton, que é uma coisa mais comercial que tem. Reggaeton. Por exemplo, Despacitos. Despacitos fez sucesso no São Paulo? No Brasil, eu diria. Sim, Né? Despacito. Então, Despacitos é uma música que eu não aguentava mais ouvir nos clubes. Não onde eu tocava, porque onde eu tocava, se eu tocasse Despacitos, o pessoal me jogava para fora, né? E isso é legal aqui, porque tem clube que só não toca esse comercial. Agora tem um clube que o Plano B, por exemplo, que eu falei para vocês, que é um clube, um dos maiores clubes, tem 3 pistas. Uma pista underground e uma pista pop. Isso é muito louco, porque você tem um clube lotado com 2 pistas. Uma pista pop, que toca tudo que é pop, tudo que é... E uma pista que toca tudo que é underground, de eletrônico. Uma vez eu entrei lá, não consegui ficar de tão underground que estava a pista. Mas na outra pista, era pop, assim, exagerado, descarado. E eu tocava no mezanino, que era na galeria, e na galeria eu tinha liberdade de tocar o que eu queria, o que eu quisesse. Então lá eu tocava 4 horas, passando da música brasileira, né, para uma música mais, um housezinho mais assim, com misturas de afro, de jazz, né, e era a terceira pista que eu tocava, eu sempre toquei na terceira pista lá, né, mas assim, eu não sei dizer, eu sei que a noite aqui é uma noite quente no sentido que todos os clubes são lotados, as ruas são cheias, na verdade no Porto só tem 2 ruas da noite, né, eu falo as ruas como se fosse muita, mas tem muito clube, é uma rua só de clube, 2 ruas, né, só de clube, que é a Rua Galeria de Paris, que deve ter uns 8 clubes, e a Rua Cândido Reis, que é uma outra rua que deve ter uns 15 clubes, assim, um do lado do outro, né, por exemplo, o Folamor, que é um DJ francês, sempre toca no Plano B, onde eu toco. No clube do lado, que é o Clubbing, como é o nome dele? Parceiro do Luiz Vega, Kenny Dope, toca lá de vez em quando, sabe? Tem umas coisas assim. E no Plano B sempre tem DJ estrangeiro tocando. Então, já que você está falando aí do cenário de Portugal, Mock, e mais especificamente de onde você mora aí, né? Que é de dar inveja, pelo menos para nós que estamos aqui no interior do Brasil, onde uma cidade muitas vezes não tem nenhum clube, né? E já que você está falando disso, queria aproveitar aqui para colocar uma pergunta da Deiliane, né? A gente já está sabendo que em Portugal, né, as restrições estão afrouxando, né? Alguns eventos estão voltando. De vez em quando a gente vê aí transmissões suas, né? Acho que você faz de um café, alguma coisa assim. Você pode até comentar sobre essas sessões de Sunset. De qualquer forma, a pergunta da Deiliane é o seguinte: qual está sendo a sensação desse retorno e como tem sido a reação do público?
Então, esse café, não é um café, é um restaurante que tem uma esplanada, né? A esplanada, eu não sei se é o mesmo nome no Brasil, é a área externa, onde ficam as mesas e o pessoal sentado tomando, olhando a paisagem, né? Eu toco ali voltado para o rio, né? E o pessoal tá, assim, a vontade de sair é muito grande, né? Todo mundo tá, é aquela coisa de abrir a porta e todo mundo sair para a rua. Mas existem, por exemplo, no restaurante lá você não pode andar sem a máscara, você tem que andar com a máscara. Só se estiver na mesa que você pode tirar a máscara, né? Mas ainda tem muita gente com medo, e não tem os estrangeiros, porque o que ajudava lá na esplanada são os estrangeiros. O português, ele gosta do som que está tocando, ele vai no lugar pela música que está tocando, mas ele não te dá um feedback. Isso para mim é ruim, né? Que eu preciso sempre do feedback para saber se o pessoal está curtindo. Eles dão pro dono do lugar, que também isso é uma boa coisa. Pelo menos o cara só o legal desse café é que antes tinham 3 DJs lá que se revezavam. Mas depois de um tempo, o pessoal começou a falar assim, Mock, é só você conseguiu criar uma identidade musical para casa, né? Tanto é que quando eu não estou lá, eles colocam playlists que tem a ver com o som que eu toco. E quando teve a reabertura, eles já me mandaram a mensagem falando, Mock, você precisa voltar porque tem gente já ligando perguntando se você vai estar aqui de volta, né? E eu sei que tem algumas pessoas que frequentam lá porque eu tô lá. Isso para mim é bom. Tem um senhor lá, um português, que ele chega e pede para eu tocar música cubana. Eu toco algumas coisas de música latina. Por isso que ele fala música cubana. Eu toco Buena Vista, sempre toquei no Sunset Buena Vista, né? Então ele não me pede uma música, ele fala, você vai tocar música cubana? Eu falei, vou tocar música cubana. Aí eu toco lá Buena Vista, sempre é Buena Vista, né? E uma ou outra coisa diferente, né? E então tem nesse lugar eu consegui criar uma identidade musical ali que tem a ver comigo. Então o pessoal espera que eu volte para lá e as pessoas frequentam lá porque eu tô lá. Isso é bom. Isso eu acho isso muito, para mim é uma coisa que eu consegui fazer, que eu nunca, como eu não atuei frequentemente nos clubes, então nunca entendia como isso funcionava. Tem outro clube também que eu tocava à noite, né? Não estou tocando agora porque está fechado, que eu também lá consegui fazer uma coisa, nenhum DJ tocava semanalmente. Eu comecei a tocar semanalmente lá, né? E tocando sempre aquele mesmo repertório, porque tinha um público que ia buscar esse repertório que eu tocava ali, né? E não era público brasileiro, porque tinha os brasileiros, porque eu toco muita música brasileira no meio, mas tinha outras pessoas que iam lá porque gostavam daquele jeito que eu tocava, daquele tipo de música que eu tocava e que misturava muita coisa. Eu nunca tenho um set de música brasileira nesses lugares. Eu misturo muita coisa, né? Eu falo que eu sou um DJ freestyle. Isso não é improviso, né? Porque tem muita gente interpretando o freestyle como improviso. O freestyle no sentido de tocar vários gêneros musicais no mesmo set, né? E isso é legal para mim, que eu curto fazer, e é legal também para o público que entra na vibe ali, vai e vê umas misturas que ficam legais e vem comentar, sabe? Vem comentar. Os estrangeiros comentam mais. Os portugueses não comentam tanto. Então vou aproveitar, deixa para colocar a pergunta do nosso querido Tomás. Ele quer saber o que você mais gosta de tocar e de ouvir. Depois que você respondeu, desdobra. Aqui tem a segunda parte da pergunta. Mas vamos lá. O que você mais gosta de tocar e de ouvir? O que eu gosto de fazer tocar vários gêneros no mesmo set, né? Começando ali numa coisa mais tranquila e depois eu vou subindo e tocando alguma coisa mais eletrônica. Mas eu gosto de misturar muito coisas mais acústicas com eletrônico, mas eu não tenho uma preferência. Eu tenho uma vontade, que isso é desde muito tempo, é de tocar numa grande pista
só tocar house. Isso é uma grande vontade que eu tenho, mas é uma coisa que eu não consegui ainda em nenhum lugar, assim, nenhum clube. Já toquei em house e tal, não sei o quê, mas eu fui outro dia eu conversei com um produto. Tem um grande clube aqui que é uma referência, é como se fosse o The Edge, né? E eu conheço lá o programador. E eu cheguei e falei, pô, quando é que eu vou tocar aqui? Ele falou, Mock, o som que você faz não cabe aqui, né? Falei, claro, foi como não cabe eu ver esse monte de DJ tocando aí, coisas que, né? Porque eu não sei que visão que tem, eu queria ter uma ideia do que as pessoas veem no som que eu faço. Porque o The Edge era um lugar, The Edge não, aqui o Indústria Club, né? O Indústria Club era um lugar que eu sempre quis tocar, que é uma grande clube, como se fosse uma referência ao The Edge em São Paulo, né? E eu queria tocar música eletrônica, né? Música eletrônica eu digo um pouco de house, indo por umas coisas mais breakbeat, mas eu acho que esse é o problema, que eu não consigo tocar uma linha só durante muito tempo. Eu vou misturando com outras coisas. Então, eu tô tocando house, para mim, se tem um breakbeat que encaixa ali, vai, né? Se tem uma outra sonoridade que encaixa, vai, né? E eu vou fazendo essas brincadeiras sonoras, assim, que eu curto fazer. Então, não tem um som que eu goste mais de tocar. Por exemplo, tem música africana, para mim, é uma coisa que é uma paixão, né? Tanto é que eu estou fazendo sets aqui longos. Outro dia eu fiz quase 6 horas de set só com música africana, né? Africano, eu digo africano, mas não é só africano. Você tem, é como se estivesse tocando, sei lá, tem uma banda chilena que toca afrobeat, tem uma banda canadense que toca afrobeat, assim vai pescando em vários lugares. Tem lá uma banda japonesa que toca afrobeat, então eu vou misturando coisas do globais. Mas então, se for pensar numa coisa que eu gosto muito, vamos falar do Afrobeat, né? E o que você não gosta de tocar? Que é a segunda parte da pergunta. Eu não sei. Pra ser sincero, eu não sei o que eu não gosto de tocar. Porque uma vez eu estava tocando num clube e eu tenho no meu computador, eu acho fantástica essa coisa do digital, da tecnologia, que eu posso ter o mundo inteiro dentro do computador ali. Eu comecei a tocar funk, estava tocando funk carioca, né? É uma coisa que não me apetece porque eu não conheço muito. Se eu tiver que fazer um set de 1 hora, eu não consigo, de funk, né? Mas eu estava tocando ali e comecei a tocar umas coisas legais, Heavy Baile, MC Carol, e algumas Omolu, que já entra numa coisa funk, mas uma coisa mais instrumental, né? O Heavy Baile, por aí, mais ou menos assim. E aí uma menina que me conhece falou, Mock, você tá tocando funk, eu não acredito nisso. E aí ela espalhou para todo mundo que tocava funk, mas eu não toco funk. Se for assim, eu não sei o que eu não gosto de tocar. Porque você sempre toca o que você gosta, né? Eu toco o que eu gosto, o que eu curto. Por exemplo, se eu toquei a Ciranda lá do Heavy Baile, é uma música que eu acho fantástica, é uma música instrumental. O videoclipe dessa música eu acho lindo. Eu também Que o gosto menino muito. sai dançando, ele larga o prato, ele larga o avental e vai pra rua dançando um passinho por um tempo todo. Aquilo eu acho lindo, né? E, por exemplo, tocar Gretchen. Tocar Gretchen eu acho a coisa mais legal que tem, né? Você tá ali tocando uma coisa, de repente você põe uma Gretchen, quebra aquela dureza toda que tem no set e a Gretchen descontrai e você volta a tocar. Esses dias que eu voltei a tocar o Figueiroas, Eu ouvi. fantástico. Legal. Né? Então eu não sei dizer o que eu não toco. Eu não toco. Eu não sei dizer o que eu não toco. Eu não, por exemplo, reggaeton. Eu não toco o que me pedem de uma maneira. Porque uma vez eu toquei numa virada de ano e me pagaram muito bem, por isso que eu aceitei. E o cara falou: você vai tocar o que te pedir. Então leva o computador e se tiver que baixar na hora, você baixa. Vai tocar o que pedir, né? Falei, tá bom, quanto paga? Paga tanto. Eu vou, né? Vou lá.
Só que era um grupo grande de espanhóis, famílias grandes. Aí vinha o vozinho pedir uma coisa tão tradicional, que eu falei, meu Deus, aí eu pegava e tocava. De repente o netinho vinha e pedia para tocar techno. Então era uma coisa discrepante. Então, assim, eu meio que larguei o computador, o que você quer? Aí fazia filinha e cada um ia pedindo e ia tocando, assim, não era um set meu. Eu estava ali como se fosse uma máquina, um jukebox lá, e eles estavam pedindo música, né? Mas era uma coisa sem pé nem cabeça. Então isso fazer coisa sem pé nem cabeça que não me faz, não tem graça para mim, né? Nesse sentido. Agora, às vezes me pedem coisas, quando tem a ver o pedido, eu toco. Por exemplo, eu estava lá no meu Sunset, pedi para tocar o Green, Love and Happiness. Então, fazia todo sentido no meu Sunset eu tocar aquela música. Aí eu toquei, né? Agora, uma vez, uma menina me pediu, não tinha, eu já toquei, mas uma menina pediu para tocar Beyoncé. Eu estava num clube, que era o Plano B, que lá eu não toco Beyoncé, né? Aí eu falei assim, não toco. Ah, você não gosta de Beyoncé? Eu falei, não gosto. Mas eu falei, não gosto só para despachar, não era... Aí ela falou, ela pegou e foi embora. Fazer o quê? O problema é... Né? Agora teve uma menina num clube que pediu para tocar Beyoncé, nesse clube eu podia tocar Beyoncé, e foi a última música que eu toquei do set. Ela ficou a festa inteira, e o clube fechava, a pista onde eu estava fechava às 4 horas. O segurança veio e falou, você tem 5 minutos. Eu peguei e fiz um sinal para ela, falei, vou tocar agora, né? E toquei, a menina ficou tão contente, tão feliz, e aquilo me deixou tão bem, né? Que, assim, dependendo do pedido e do lugar, eu atendo o pedido, né? Agora, e que faz sentido, naquele clube fazia sentido. Eu toquei lá, o pessoal do bar só ficava no Shazam, dando Shazam uma atrás da outra, as músicas que eu toquei nesse clube, né? E a última música eu toquei Beyoncé, só que não era a original, era uma versão, um edit dub, né? Meio reggae. Mas a menina ficou tão feliz que eu falei, putz, tipo como se tivesse feito a minha noite. Ela me deu um grande feedback ali, né? De eu ter tocado o que ela queria e ela ter ido para casa feliz também, né? E ela ter ficado, acho que ela me pediu no começo da noite, ela ficou até as 4 da manhã na pista, né? E no final eu falei, não, tem que tocar, não dá para não tocar. Ela ficou o tempo inteiro aqui, como que eu não vou tocar? E eu falei para ela, vou tocar mais pra frente, meio que dando jeitinho, mas não teve jeito, ela ficou lá e eu toquei, fiz questão de tocar a última música, tocar Beyoncé, né? Mas assim, o que não faz sentido, no meu set eu não toco, é assim, não é o que eu não gosto, o que não faz sentido, né? Uma vez eu toquei no São João aqui, e o São João é música pimba. Você sabe o que é música pimba? Não, fala aí. Música pimba é música tradicional, portuguesa, mas aquele tradicional mais do que popular. Pimba. Tipo, chama pimba. Tem por exemplo, um Roberto Leal se passa por música pimba, mas a música pimba aqui em Portugal é músicas de duplo sentido, como se fosse, sabe o Sandro Becker, aquele forrozeiro que fazia música de duplo sentido? Né? Julieta, tá me chamando, sabe aquelas coisas? Então, é nesse nível, né? Tipo, tem uma música portuguesa aqui que é assim, quer te chupe Maria, quer te chupe Maria. Você entendeu? Né? Oh. A outra música, Maria, quero cheirar seu bacalhau. Maria, quero cheirar seu bacalhau. Então, estamos entrando em território chambrante aqui, para fazer umas perguntas aqui que nos lançaram a respeito de bacalhau, agora de é o Bonovox, seu momento, deita e relaxa. Então imagina, esse tipo de música é a música pimba, é um popularesco, mas assim, e que as pessoas se divertem no São João aqui, o Porto inteiro fede a sardinha, porque é sardinha assada na rua, né?
E o pessoal com martelinho, aqueles martelinhos que faz, sabe, tipo do Chapolin Colorado, sabe aquele martelinho Chapolin Colorado? Você vai passando na rua e levando martelada, imagina todo mundo, cada um com um martelo. Eu tinha um martelo na mão e eu tinha que descer uma ladeira lá e dando martelada em todo mundo, né? É até uma maneira de você flertar, paquerar, dar martelada. Nossa. Sabe? Então, já chega batendo na pessoa. Então esse é o São João, né? Festa de São João. Sardinha, bifana é um sanduíche de carne de porco, e o vinho, muito vinho, e música pimba para tudo quanto é lado. E aí me chamaram para tocar na Ribeira. A Ribeira é próxima da margem do Rio Douro, né? E eu tinha que tocar música pimba. Eu falei, meu Deus do céu. Eu saí fiquei um dia inteiro baixando música pimba, porque a festa é tão boa, é uma energia tão grande na festa, que tocar música pimba, para mim, ali era o... Eu tinha que tocar nessa festa. E eu fui, toquei, e mixando música pimba, né? E aquilo foi uma diversão, e eu até gravei uns videozinhos e mandei pro meu cunhado que morava no Brasil, que ele é português também, só para ele matar a saudade. Mas toquei, só para você ter ideia, toquei Ivete Sangalo misturado com música pimba, toquei... que mais? Toquei Secos e Molhados, Vira, sabe? Eu toquei umas coisas assim, porque fazia sentido. Tocar o Vira, tocar Ivete Sangalo, tocar música pimba, tocar um funk no meio, e assim vai. Porque tem a música pimba, não é só a maneira tradicional de tocar, que é a sanfona ou instrumentos de corda, mas também tem a música pimba eletrônica, que os caras pegam e transformam aquilo no eletrônico. Às vezes a velocidade a 140, 100 e pouco, é o meio techno. Muita pimbada. Techno. É. O Deita e Relaxa tá falando que você pimbou na moqueta. Pimbou muito, né, moqueta? Ele falou. Pimbei muito. Então, o Vira do Mamonas é pimba? O Vira, posso colocar. Acho que eu devo ter tocado o Mamonas também. Seria um pimba. É a dúvida aqui do chat. É uma música pimba. Muito boa essa palavra. Pimba, é engraçado, já é jocoso. O Mock falou do bifanas, né? Que é um bifanas é como se fosse uma carne de porco cortada bem fininha, e aí ela é cozida ali na cerveja, né? E é servida no pão. Eu sei que tem uma pergunta aí do Deita e Relaxa sobre gastronomia portuguesa. Então eu vou lançar essa pergunta. Só o rápido parênteses, né? A irmã da querida Rose mora em Portugal, Mock. Só para fazer a referência aí. Sim. Mas o assunto aqui é gastronomia portuguesa. A questão é que tem umas palavras aqui, né? Vou supor que é um amistoso duplo sentido, então eu vou ler. Vou fecho o olho e passa o álcool gel na mão e vou ler aqui, hein? Uhum. Qualquer coisa é culpa do Laz, hein? É uma pergunta gastronômica. O nosso amigo Felipe Laza, ele aos sábados apresenta o seu programa O Almoço dos Pira, né? Então ele conta aqui com a sua opinião para saber o seguinte: punheta de bacalhau é um prato típico português? Mock, qual punheta é mais gostosa, a portuga ou a brasileira? Chambra. Pimba. Eu nunca... Socorro. Eu não sabia que tinha esse prato no Brasil, né? Mas aqui em Portugal tem, mas eu nunca comi, né? Esse eu nunca comi. Mas tem o grelos refogado, que acho que eu já comentei, grelo refogado. Sim. E tem o Passa porras a receita recheadas. Pra mim, Mock. E tem o porras recheadas também, né? Sabe o que é porras recheada? Conta pra churros. Churros. É churros. Porras. Né? Tem aqui esses food truck, os roletes aqui, né? Tem muitos roletes de churros, né? E lá tem porras recheadas, né? Agora tem o grelo. Grelo é muito famoso, essa coisa do grelo refogado. Grelo é uma verdura parecendo brócolis. Deve ser delícia, hein? É bom, é gostoso, né? Só que grelo também é grelo, no sentido que a gente conhece. Tem as duas palavras. Não, tem a mesma palavra para duas coisas diferentes, né?
E porra também, todo mundo sabe o que é porra, porra. Né? Muito bom. Mas Vinil Pompeia comentou. e se usa de maneira natural aqui, não tem esse medo. Uma coisa que se fala muito aqui, né, é foda-se. Foda-se é como se fosse uma vírgula, né? Foda-se. E tem vários sentidos. Sabe que tem uma brincadeira, o pessoal fala que para aprender português, você fala mano, orra, mano, não sei aquela coisa de vários sentidos, dependendo da entonação. A mesma coisa o foda-se, né? Ah, foda-se. Pô, ganhou um aumento, foda-se. Né? Tipo, o cara pegou sua namorada, foda-se. Né? Tipo, dependendo da entonação, mas se usa muito foda-se, né? Assim, só para a gente falou de gastronomia de palavras que tem outro sentido. Então, eu acabei falando de palavrão aqui. Não, muito legal, divertido. Tenho certeza que quem está acompanhando tá se deliciando com esses duplos sentidos entre Portugal e Brasil. Quando a gente começou a fazer esse programa aqui, a ideia inicial é que cada bate-papo tivesse 1 hora. Mas olha só, a gente já está 1h40 aqui, o que significa que nossos convidados têm muita história para contar e a gente não tem mais se preocupado em acabar em 1 hora, mas depois a gente percebe que acaba se estendendo um pouquinho mais. Então vou aproveitar o gancho aqui para dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta ou o que for, que o momento é agora, porque logo logo a gente vai despedir. E tem uma última questão anotada aqui que é do nosso hilariante Felipe Laza. E acho que ele fez essa pergunta já no início ainda, estava de câmera fechada ainda, e ele já queria saber. Tá, mas eu não respondi direito a questão da abertura aqui, viu? Vai lá, responde então. Né? Porque é o seguinte, eu voltei há 3 semanas a tocar na Esplanada. Então, os restaurantes abriram as esplanadas, o que tem esplanada, e a parte interna também está aberta, só que tem limite de pessoas por mesa e tem limite de mesa também. Então tem uma coisa que está sendo meio rigorosa. Apesar que no Algarve está chegando muito turista inglês, porque a Inglaterra permitiu que os ingleses saíssem para vir e Portugal permitiu que os ingleses chegassem, né, aqui. Então tá vindo muito estrangeiro para o Algarve. Só que parece que lá há uma sensação assim de liberdade. Agora é verão aí, né, Mock? Vai começar o verão, então há uma sensação de liberdade, então as pessoas acabam abusando um pouco. A polícia está pegando no pé, multando e assim por diante, né? Mas aqui no Porto ainda é pessoal muito comportado e mesmo com vontade de sair, o pessoal está tomando muito cuidado, né? Isso, tá tendo muito controle. Eu ainda só tenho Sunset para fazer. Os outros lugares onde eu toco não tá rolando. Mas tá rolando muito Sunset, né? Tem vários lugares com Sunsets, que eu vejo os outros DJs amigos meus divulgando. Hoje vai ter um Sunset no terraço, não sei da onde, do Hotel X. Então vai lá fazer o Sunset no terraço. Ou então, vou tocar na Esplanada não sei aonde. Então tá pipocando alguns sunsets e geralmente termina muito cedo. Os cafés e restaurantes têm limite de horário agora, que é às 10 horas. Né? Depois das 10 não pode mais funcionar e é multado por conta disso. Enfim, tem abertura, mas tem um controle. E não é todo lugar que está tendo controle. Então o medo é que com essa abertura tenha um retrocesso e volte a fechar tudo de novo. Né, como aconteceu no verão passado. Teve uma abertura, eu voltei a tocar nos Sunsets, mas logo depois teve um aumento de doentes nos hospitais, e aí retrocedeu tudo de novo. Né? Então há essa preocupação também com esse retrocesso. Né? Enfim, tá assim. Essa só para concluir aquela pergunta lá que não ficou totalmente respondida. Né? E qual que é a nova pergunta do Laza? Pra gente, acho que fechar, né? Vamos lacrar aqui esse delicioso bate-papo com essa pergunta aqui do nosso fanfarrão predileto. E acho que foi a primeira pergunta feita, na verdade. E olha só, acabou ficando pro final da conversa.
Ele quer saber se você já entrou em alguma festa disfarçada de Bonovox. Não, nunca entrei em festa disfarçada de Bonovox, não. Mas o engraçado é que uma vez eu cheguei lá no lugar onde eu faço sunset, eu chego de boa, eu vou tomar um café primeiro para depois montar o equipamento. Enquanto eu estava lá, tinha uns clientes na mesa, chamaram a atendente de mesa para perguntar se eu era alguém conhecido, né, alguém famoso. Você é, Mock. Hã? Você E é aí- alguém famoso, sim. Daí a menina falou assim, não, ele é o DJ da casa, tal, né? Mas aí o gerente viu a conversa toda e começou a fazer brincadeira. Não, vem cá, Mock, vamos tirar foto junto aqui para pensar que você é famoso, não sei o quê. Começaram a brincar comigo, né? Mas eu nunca entrei disfarçado de Bonovox, não. Eu não sei se eu pareço Bonovox, acho que não tem nada a ver, né? Foi a pergunta aqui do Deite e Relaxa, e eu não tô com muito filtro aqui, né? Que tem que saber filtrar essas coisas, né? Na hora que eu fiz a pergunta, assim, por 3 segundos eu me arrependi. Falei, puta, que eu fui ler a pergunta, né? Que acho que também, né? E o Mock Goof processando, né? Ué, Bonovox, como assim? Mas vamos eu lá, acho que a galera do chat aí vai dar o julgamento. Ele parece ou não com o Bonovox? Eu não opino. Deita e Relaxa já comentou isso no chat. E alguém já falou que era uma mistura de Bonovox com, sei lá, com não sei quem. Uma mistura de Bonovox com não sei mais quem. Não sei Mas quem é bom. em São Paulo, engraçado que em São Paulo já me confundiram com o DJ Magal, né? Já me confundiram com o Rainer Trueb, que era um DJ alemão que tava lá tava na Patois, e ele tocou antes de mim e eu toquei depois. E aí teve uma pessoa que ficou lá o tempo inteiro esperando a oportunidade de conversar com o DJ, comigo, achando que eu era o Rainer Trueb. Aí ele chegou conversando em inglês comigo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, pode falar português que eu entendo. Ah, você sabe português? Que legal que você sabe português, não sei o que, é que eu gosto muito do seu trabalho e tal. E começou a falar. Eu falei, ó, eu acho que você tá me confundindo com outro DJ. E eu não acho parecido com Frustrou outro DJ. Acho que foi o só, fã. né? Coitado. E o do Magal foi muito, muito estranho, porque eu cheguei era um after, eu estava chegando 7 horas da manhã para tocar, e a hora que eu tô entrando, o pessoal estava saindo, eu falei, Magal, você que vai tocar agora, vamos voltar, não sei o que, e veio me cumprimentar, não sei o que, eu falei assim, não, eu vou tocar, mas e acabei tocando, acho que o cara deve ter achado que eu era o Magal mesmo, mas era na época que eu tocava drum and bass, né, e eu tocava umas coisas bem pesadas, assim, depois eu cheguei às 7 horas da manhã, porque só tinha doido na pista, acho que o pessoal devia estar para lá de Marrakech, né. E aí eu comecei a tocar às 7, às 8 chegou a polícia e acabou com a festa, assim, uma coisa nesse naipe, né. Já me confundiram com o Mark, com o DJ Mark. Nossa, hein? Esse devia estar bem louco. Não, porque eu liguei para um cara que era professor de inglês, que eu precisava de aula de inglês. E eu falei assim, tudo bem. E esse outro cara que eu liguei, que era professor, também era DJ. Eu falei, pô, aqui é o Mock, eu preciso de umas aulas de inglês, vamos se encontrar, tal, não sei o quê, pra gente conversar sobre como seria uma aula particular, tal, não sei o quê. Tá ok, onde? Itaú Cultural. Aí eu chego lá, ele tá lá, e eu falei, ei, Benja, beleza? Beleza, eu tô aqui esperando o Mark. Ele esperando o Mark, você marcou comigo, como é que você tá esperando o Mark? Eu falei, não foi com o Mark, não, foi com o Mock, não foi com o Mark. Mas aí foi uma confusão de telefone. Caramba. Muito Esse bom. maloqueiro, hein? Muito bom. Esse M aí tá dando várias margens à interpretação. Que legal ouvir essas histórias, trocar essas ideias e conhecer um pouquinho melhor a respeito da sua história, da sua trajetória, Mock. Foi um grande prazer trocar essa ideia. Foi muito divertido, Mock. Muito, muito obrigada. Queria ter mais tempo para conversar. É porque eu acabei percebendo aqui que eu dei um pulo grande, né, da minha época de infância, eu não contei dos clubes, das coisas de São Paulo que eu passei, e as coisas, acho que daria para mais umas 2 horas aí de papo. Muito bom, mas acho que faz parte, né, aqui a gente não segue um roteiro, né, e a coisa vai se desenrolando meio naturalmente, como seria num bate-papo mesmo, né? Principalmente com o TRZ,
Nossa, as noites no Tapas, acho que foram as noites incríveis, assim, foram noites muito incríveis. Apesar que eu tenho boas lembranças de todos os clubes que eu passei, né? O Sarajevo, tenho lembranças ótimas, excelentes, né? Dividia lá a noite com o Tahira, que era fantástico. A Trackers é outro mundo. Não sei se vocês já conhecem a Trackers, já ouviram falar da Trackers. Sim. Mas a Trackers era uma coisa... Aquilo era underground do underground e tem umas noites incríveis que eu passei por lá, né? E Sarajevo, Tapas e a Trackers. Tem outras noites também na Balsa e em outros lugares, mas são histórias pequenas e histórias legais de serem contadas, assim, divertidas. Enfim. Né? Nós aqui do Coletivo Tocaia, sediados em Araraquara, agradecemos a sua presença, a sua participação, a sua disposição, varando a madrugada aqui para nos fazer companhia e para trocar ideia com a gente e com toda a galera que está aí no chat. Então, para encerrar a sua participação aqui, mantendo aqui o nosso protocolo, digamos assim, eu e Rose vamos momentaneamente sair de cena. Só você, Mock, é para você dar um recadinho pro pessoal querido que tá aí no chat, dar um salve para eles. Ai, que vergonha. Vergonha agora, depois de 2 horas, agora que vai dar vergonha, meu amigo? Ai. Vamos aí, vamos lá. Não, o pior que eu não tô vendo o chat, eu não sei quem tá aí, né? Mas eu quero agradecer a todos que tiveram interesse nesse bate-papo, né? Deliane, Thomas, Deita e Relaxa, que eu ouvi falar que tá aí, ó, o Vinil Pompeia. Eu quero agradecer e fico contente desse convite, porque é como se tivesse eu me sinto como se tivesse reconhecimento do trabalho que eu faço aqui na Twitch. Conheci muita gente bacana aqui, conheci muita música nova, conheci muitas histórias, né, e para mim esse espaço aqui é um espaço que eu valorizo bastante, valorizo muito, essa troca, essa energia que a gente transmite aqui um para o outro, tanto o público que me assiste, quanto eu aqui passando músicas boas para vocês. Eu tenho muito a agradecer e agradeço a todos, cada um que está aí, imensamente. Muito obrigado, Tocaia. E é isso, continuamos nessa enquanto durar e que vai ser muito bom. Obrigado. A gente que agradece, Mock Groove, uma grande alegria estar aqui com você. Nesse momento você já está fora de cena, mas está ouvindo a gente. A galera aqui está te agradecendo. Pétalas de Zine, Tomás, Deiliane, DJ Rajna Lila, Panda Índia, Oficina de Macacos. Galera tá saudando você, mandando um abraço e agradecendo pelo papo também. A gente agradece cada um de vocês. Felipe Laza, muito obrigado pela sua participação. Fernando Terrizê estava mais cedo ali. O Fornox e todos vocês que de alguma maneira fizeram isso aqui acontecer. A gente vai se despedir de vocês agora. Vamos lá pro Yuga, né, Rose? Vamos. O DJ Yuga hoje está completando 1 ano de Twitch, fazendo uma transmissão. Então a gente convida vocês para irem junto com a gente lá, fazer um barulhinho junto com o nosso amigo de BH. Antes de despedir, aquele rápido spoiler a respeito de nossa próxima edição, que é com os queridos que estão aí acompanhando no chat, certo? É isso aí, Oficina de Macacos. Será o nosso próximo convidado, o Azagu e Flá Santos. Então, semana que vem aqui teremos essa dupla imbatível e a gente desde já convida vocês a participar junto com a gente aí da próxima edição de Chama na Chincha, com Oficina de Macacos representando o interior paulista aqui, galera de Araçatuba se fazendo presente. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, pessoal. Nós agradecemos a paciência, a interação e o carinho de vocês. Até a próxima. Vamos que vamos, dar um tchauzinho aí, Rose. Chama na vinheta final. Chama no raid. Vamos que vamos. Sim, já tá correndo o raid aí. Vamos lá, vamos dar uma força pro nosso amigo Yuga. Até mais, galera. Boa noite pra vocês. Deiliane, tchau, tchau. Falou. Chama na Chincha! Chama na Chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na Chincha!